Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando o que faz os principais ícones do F2 e estes ícones são os que estão nessa seção aqui. Eu estou com o F2 aberto, são esses ícones aqui, deste painelzinho aqui, estes aqui embaixo, estes aqui e aqui em cima também, certo? O intuito é conseguir inserir estruturas aqui e a gente poder analisar tanto estruturas isostáticas quanto hiperestáticas. Mas para a aula de hoje é simplesmente fazer uma análise destes ícones e o que faz cada um deles. Certo? A primeira coisa que a gente vai notar aqui, quando tu abre o teu F2, ele vem assim, ó. Ele vem assim. E aí, nesse caso, eu tenho a possibilidade de fazer a movimentação ao longo de toda a tela, ó. Dá pra ver que eu tenho o meu mouse, ele é livre para passar por toda a tela. Esses itens aqui, por exemplo, aqui o primeiro é o cursor mesmo, que é o que já vem ativado, que a gente já está utilizando. Esse segundo aqui é para inserir membros, tá? Que seriam os elementos da tua estrutura. Por exemplo, se eu quisesse criar uma viga, assim, claro que ainda não vai ter as vinculações, mas assim, eu vou querer criar uma viga, olha, tá vendo? Vocês vejam que eu consigo clicar ao longo de toda a tela e fazer uma seção, inserir um elemento. Só que isso daqui não é o indicado porque eu quero uma estrutura horizontal, né? E aqui dá pra ver nitidamente que não tá na horizontal. Então eu vou estar deletando. E como é que a gente consegue trabalhar assim? Por exemplo, se eu quisesse botar uma viga que ela tivesse 5 metros, né? E aí seria só na horizontal, não teria inclinação. Eu posso ativar o grid e o snap, olha só. Eu vou modificar minha câmera aqui, ó. Tá vendo esses pontinhos aqui é o grid e o snap. Isso delimita a movimentação do meu mouse, do meu cursor. O grid, ó, quando eu faço grid, ele vai inserir pequenos pontinhos pretos na tela, ó. Tá inserindo pontinhos pretos. E aqui esses pontinhos, né, que é realmente um grid de 1 metro em 1 metro. Então 1 metro em X e 1 metro em Y. E o snap, ele vai bloquear com que o meu mouse não vai poder mais estar em lugares que não são esse grid. Então, por exemplo, a partir de agora eu ativei o snap. Se eu quiser criar um elemento aqui, eu vou criar no 0, ó. Então aqui já está no 0, 0 e vou criar um elemento de 5 metros. Então tá aqui, ó, inserir um elemento de 5 metros. Tá, mas como é que eu sei? É porque agora o grid e o snap está ativado, então eu sei que esse elemento está na horizontal. Então a gente criou um elemento. Agora, quando a gente cria um elemento, a gente automaticamente já está criando nós também, porque um elemento, tu vai precisar definir 2 nós, que são as extremidades, aqui 2 nós, que são as extremidades, e aí o elemento que vai fazer a junção desses nós, né? Aqui, então, eu já tenho 2 elementos criados, que seriam... Eu já tenho 2 nós criados, que aqui seria esse nó aqui e esse nó aqui. Mas eu poderia também criar só o nó. Então, que seria esse aqui, ó, esse botãozinho aqui para criar um nó. E agora, ó, eu posso criar um nó, eu vou criar no 0, 0. Como é que eu sei que é 0, 0? Tá aqui embaixo, ó. Aqui, ó, tá vendo aqui de x e y, ó. Se eu tiver aqui em cima, ó, tá em 0, 0. Certo? E aí agora eu quero criar um outro nó que esteja na coordenada x igual a 5 e y igual a 0. Então x igual a 5 e y igual a 0. Então criei aqui os nós e eu vou criar agora o meu elemento. Então eu vou pegar aqui a inserção do elemento, vou selecionar os nós e entre nós então eu vou criar o elemento. Então daqui está criado o meu elemento, certo? Então, aqui de nós vimos esses 3 primeiros. Aqui são as cotas, então eu vou clicar nas cotas, vou poder clicar nos nós, e aí eu vou poder rebater, ó, para cima, para baixo, certo? Para ficar representada essa distância. Então, aqui dá para ver que tem 5 metros, certo?
Fechou por aqui. Aqui a gente tem um painel de acessibilidade. Nesse momento ele está desativado. Quando eu ativar, tudo vai mudar. Então, são novas maneiras de fazer a mesma coisa que a gente estava fazendo. Então, primeiro eu vou deletar tudo. Eu vou selecionar, clicar em Delete ou aqui, ó. Aqui também deleta. Então, eu vou clicar aqui, ó, nesse momento. Deletei tudo. Cliquei no painel de acessibilidade. Eu vou até abaixar minha câmera aqui, que agora não precisa mais. Então, tá. Cliquei no meu painel de acessibilidade. Aqui, ó, nesse ícone de acessibilidade aqui. Agora, tudo muda. Então, se eu quiser criar um elemento, inserir um elemento, ó, criei um elemento, agora ele me permite, ele me cria uma janela para que eu insira esse elemento. Então aqui um elemento ele vai ser dado com base em 2 nós. Então aqui o nó 1 coordenada xy e o nó 2 coordenada xy. Naquele caso, por exemplo, no que eu fiz, eu queria um elemento de 5 metros. Então aqui o primeiro nó vai estar em 0 em x, em 0 em y, e o segundo nó vai estar em 5 metros em x e 0 em y. Então, aí eu já estou, ó, acabei de criar o elemento. Então, tá aqui, tá criado. Certo? Então, criamos o elemento com esse ícone de acessibilidade. Agora, eu vou criar os nós. Então, com o painel de acessibilidade, aqui o ícone de acessibilidade, eu vou criar o nó. E aí eu vou poder acessar essa janelinha aqui, vai ser a mesma coisa. Eu vou criar o primeiro nó no 0, 0 e depois o segundo nó no 5, 0. E está criado aqui os meus nós, certo? Vamos deletar isso tudo aqui. Por último, aqui a gente tem o transform. O transform ele vai fazer mudanças mesmo na tua estrutura. Então, mudanças típicas são movimentações ao longo da tela. Então, por exemplo, o ponto tem um ponto 0, 0. Aí tu quer movimentar toda a estrutura para cima ou para baixo, esquerda, direita. Então o Transform te auxilia nisso. Tu pode rotacionar, tu pode mudar a escala da tua estrutura, tu pode rebater a tua estrutura. O que mais a gente pode fazer? A gente pode criar cópias dessa estrutura que vão ser úteis, porque, por exemplo, se a gente quiser estar trabalhando com estruturas hiperestáticas, a gente consegue transformar estruturas hiperestáticas numa sucessão de estruturas isostáticas e fazer uma sobreposição nessas estruturas. Então, para isso é interessante que tu consiga pegar, esquematizar e conseguir criar cópias, né? Certo? Então, esse painel está explicado, aqui está explicado também, aqui está explicado também. E aqui, então, a gente vai estar falando um pouco desse painel aqui, ó, que é o principalzão, assim. Aqui a gente tem os parâmetros dos materiais, certo? Que a gente trabalha bastante quando a gente está trabalhando com estruturas hiperestáticas, né? Então, parâmetros materiais é o primeiro. O segundo são as propriedades geométricas. Então, aqui ele nos permite que a gente crie propriedades geométricas. Então, por exemplo, aqui, ó, se a gente vem aqui, eu estou criando uma estrutura, e aí ele já me diz opções. Estrutura retangular, tem várias opções aqui, certo? Essas propriedades geométricas, elas são interessantes também na parte de estruturas hiperestáticas, né? O que mais? As vinculações, as restrições, aqui esse terceiro ícone. Então, aqui nós temos os suportes, né? Aqui nós temos, por exemplo, os vínculos livre, aqui com restrição, né, com relação ao eixo. Tu pode inserir molas também. Então, aqui molas com relação aos eixos. E isso daqui se dá no X e Y e no Z, né, por ser o FTool trabalhar com análise bidimensional. Tu vai ter, então, a possibilidade de analisar as restrições no eixo X e Y e as rotações também em Z, né. Aqui, então, a gente pode prescrever deslocamentos e rotações. Às vezes, por exemplo, se tu quer dimensionar uma estrutura que ela tenha recalque, tu quer dizer quanto de recalque ela tem e como que isso se torna uma solicitação para a estrutura. Então, tu vai prescrever recalques aqui, de x, de y, né? Ou pode prescrever rotação. Se tu entende que a tua estrutura rotacionou, pode prescrever rotações também. Uma estrutura, um nó, né?
E aqui a gente tem também quando tu insere a mola, né? Tu vai ter que indicar qual é a componente dessa mola aqui. Então, quando tu tem a possibilidade de mola, então aqui vai te permitir a inserção desse quilonewton-metro aqui da mola. Certo. Aqui nós temos a nossa estrutura, se a gente permite rotações, é uma seção interessante quando a gente quer trabalhar com vigas Gerber. Aqui, deformações, a gente indica quais são as deformações que o nosso elemento, que são permitidas no nosso elemento, né? Nessa seçãozinha são os esforços. Então, esse primeiro é um esforço no nó. Então, eu posso permitir com relação ao eixo X, o eixo Y e o momento. Aqui, né? Então, é no nó. Aqui já é um esforço no elemento. Então, eu tenho um momento em A, momento em B. No elemento. Aqui eu já tenho carregamentos uniformes. E aqui eu vou botar um carregamento em X ou em Y, né? E aqui eu posso colocar ele global, no sentido de que a minha referência é o próprio sistema já utilizado na aplicação de eixo X e Y, né? Ou eu posso usar local e a minha referência vai ser o elemento em si. Então, eu posso modificar o eixo de coordenadas de referência, digamos assim. Aí seria aqui. Mas isso, quando a gente for criar uma estruturinha, quando a gente for inserir esses carregamentos, a gente retoma. Aqui, então, a gente já vai ter um carregamento linear. Certo? Então, aqui a gente tem as componentes desses carregamentos. E aqui, eu posso usar isso aqui como exemplo, mas aqui tem quando tu cria, tu pode deixar salvo para ser reutilizado. Então, tu cria um tipo de carregamento, tu pode utilizar ele várias vezes ao longo da tua estrutura. Então, aqui, por exemplo, eu estou criando um carregamento, eu estou importando, eu estou renomeando. Aqui é remove, provavelmente é deletar, certo? Então, aqui eu tenho todo esse painel aqui que eu estou exemplificando nesse caso, mas eu podia ter exemplificado nos outros também. Eu consigo utilizar aqueles carregamentos que eu já criei uma vez, eu posso reutilizar na minha estrutura. Por fim, a gente tem as cargas térmicas, assim, então se a tua estrutura, tu tem um elemento que tem uma temperatura na seção superior e uma outra temperatura na seção inferior. Tudo isso vai virar solicitação para a tua estrutura. Então, é nessa seção aqui que tu coloca. Para finalizar, uma informação bem interessante aqui é qual o sistema de unidades que a gente está utilizando. Aqui em Options, Units and Number Formatting, eu tenho um painel aqui, essa seção aqui, que me diz quais são as unidades de cada campo de entrada que eu vou poder utilizar no software. Então, aqui eu vou falar comprimento, né? Aqui rotação, enfim, aqui, por exemplo, é mais para propriedades geométricas, já está bem separadinho aqui. Aqui para carregamentos, né? Então, aqui eu posso trabalhar com outras unidades. Aqui é o sistema internacional, que é o que mais que a gente vai utilizar nessa formação aqui. E também a gente tem a possibilidade de modificar o número de casas decimais, né? Então, por exemplo, uma força. Digamos que eu quero representar 2 casas decimais. Então, sei lá, 10,35 kilonewtons, se fosse força. Aqui. Então, eu vou precisar de 2 casas decimais para representar isso, né? Ou eu posso querer trabalhar também com notação científica. Então, eu vou estar utilizando essa formação assim. Eu quero 4 casas decimais mais o expoente, né? Então, tem essa possibilidade. Então, isso aqui é muito interessante porque a gente quer trabalhar em algum sistema de unidades, né? E às vezes a gente tem diferentes análises, diferentes materiais que a gente quer trabalhar, e às vezes a gente está trabalhando com diferentes proporções, né? Então é interessante que a gente tenha, que a gente saiba modificar esses parâmetros, tá? Então aqui a gente deu uma pincelada geral nos principais ícones.
da, da aplicação, assim, do software. E na próxima a gente vai estar criando, então, a primeira estrutura, que vai ser uma viga biapoiada, assim, e a gente vai estar inserindo os primeiros carregamentos nodais ao longo da estrutura e aí pontuais e também lineares para a gente começar. Tá bom? Então, nesse vídeo era isso. Bons estudos. Até mais.